Olá! Você já se perguntou por que algumas pessoas ficam traumatizadas e outras não? Essa foi a pergunta que o Dr. Peter Levine, criador da técnica chamada experiência somática, procurou responder. E para isso, ele foi estudar os animais na vida selvagem. E ele percebeu que os animais na vida selvagem dificilmente ficavam traumatizados, emocionalmente traumatizados ou psicologicamente traumatizados. O que acontece é que nós temos um sistema natural de proteção do nosso corpo. Quando a gente percebe uma ameaça, todo o nosso corpo se mobiliza para aumentar as nossas chances de sobrevivência e nos defender contra essa ameaça. Então a gente vai aumentar, por exemplo, a nossa respiração, a gente vai tonificar os nossos músculos para que a gente possa responder para aquilo. Uma vez que a gente consegue escapar dessa situação ameaçadora, todo o nosso sistema vai se autorregular e voltar a um equilíbrio natural de descanso e de recuperação. Então a gente vai conseguir fazer com que essa energia toda que foi imobilizada para nos defender seja descarregada. Ele notou que todos os animais, depois que eles passavam por um perigo muito grande, por exemplo, passavam a tremer, a se descarregar de toda essa energia. E dessa forma eles não ficavam traumatizados. O que acontece é que, na nossa vida cotidiana, muitas vezes esse roteiro de ação que a gente começa a executar para reagir a uma ameaça, ele pode não ser completado. E quando ele não é completado, o nosso sistema não entende que o perigo passou. É isso o que o trauma causa. O trauma ele causa uma interrupção desse nosso roteiro de ação, desse nosso sistema de defesa do nosso organismo. E quando esse roteiro é interrompido, um monte de outras coisas pode acontecer conosco. Uma coisa que pode acontecer é que o nosso corpo sente que aquela experiência ainda não terminou. Por mais que conscientemente a gente saiba que aquela situação passou, como por exemplo um assalto, uma batida de carro, um abuso, o nosso corpo não se sente protegido, o nosso corpo não se sente seguro e ele continua respondendo como se ele ainda fosse ameaçado. Então ele vai desenvolver uma série de comportamentos que não são adequados para a situação nova que ele vive, que não é mais aquela situação de perigo. Uma outra coisa que pode acontecer é que esse sistema nosso de defesa ele vai ficar desregulado. Então ele vai deixar de responder quando ele deve responder, ou ele vai reagir com muita força quando na verdade não há perigo nenhum. Isso é o que acontece, por exemplo, quando as pessoas têm crises de pânico, ataques de ansiedade. Isso pode ser um sinal de uma experiência traumática não resolvida que gera um sistema de alerta desregulado. E quais são as situações que podem gerar esse tipo de problema? Situações que, por exemplo, são intensas demais, para o qual o nosso sistema de resposta natural não está preparado. Situações que acontecem rápido demais, como por exemplo uma batida de carro, que tem uma velocidade que os nossos reflexos não estão prontos para responder. Situações que acontecem quando a gente é pequeno demais, como quando a gente é criança e a gente ainda não tem consciência, a gente ainda não tem ferramentas e recursos para responder, por exemplo, a um abuso. Bom, e que situações podem gerar um trauma? Isso não precisam ser coisas grandes, como, por exemplo, atos de violência muito fortes para gerar um trauma, embora essas situações sejam traumáticas. Na verdade, às vezes coisas bem pequenas, como por exemplo uma queda, podem gerar uma resposta traumática do nosso organismo, uma resposta desregulada do nosso organismo. Isso vai acontecer sempre que alguma situação acontecer de uma forma intensa demais para o nosso sistema de defesa, de uma forma rápida demais para os nossos reflexos, por exemplo, ou cedo demais, como por exemplo, quando a gente era criança e tinha menos ferramentas e menos recursos para responder a alguma ameaça. E aí como é que a gente pode ajudar o nosso organismo a se autorregular novamente? Como o trauma ele fica no corpo e não exatamente na experiência, como o trauma ele é caracterizado por essa desregularização do corpo, existem hoje uma série de técnicas e de terapias que entendem esse conceito de que o trauma está no corpo. Então eles vão trabalhar essas técnicas com as nossas sensações e as nossas percepções corporais para ajudar o nosso corpo a encontrar esse ponto de autoequilíbrio, esse ponto de autorregulação natural, fazendo com que a gente finalmente possa se descarregar e se desvincular daquela experiência que ficou congelada no passado. Meu nome é Francisco Massuda, eu sou psicoterapeuta e eu estou aqui para falar sobre trauma de uma forma mais leve, de
de uma forma sem neura. Nos próximos vídeos eu vou falar mais sobre essas técnicas, sobre outros aspectos do trauma, a gente vai entrar mais a fundo sobre isso. Vejo vocês. Até mais.